Olá! Sejam muito bem-vindos, eu sou o Zanzano e eu tô aqui hoje, irmão, para te ensinar a ser foda. Ou seja, a atingir um estado de consciência que vai te levar para a tua melhor versão. A tua melhor versão é aquela versão que consegue conquistar tudo que quer na vida, né? Eu acho que esse é o desejo de todo mundo, né, gente? Ora, pensa comigo, existem pessoas que conseguem manifestar tudo que elas querem na vida delas, que conseguem prosperar, crescem muito. E se você for olhar os passos que ela tomou e for tentar repetir, você vai fazer 10 vezes mais esforço e trabalho e vai conseguir nem 10% do que aquela pessoa conquistou. Por que isso acontece? O que tinha de diferente naquela pessoa? Networking, sorte, aleatoriedade? Na verdade, cara, o que diferencia é só o estado de consciência. Aquela pessoa se mantinha em estado de consciência de flow em tudo que fazia. E esse estado de consciência de flow, que é a coerência cardíaca, é aquele estado que te permite ser feliz em qualquer coisa que você faz. E não tem como competir com alguém que é feliz no que faz. É impossível. Alguém faz uma coisa extremamente motivado, outra pessoa faz desmotivado. Essa aqui vai trabalhar 10 vezes mais e não vai conseguir nem 10% do que essa consegue. É impossível. Então, assim, cara, em quesito de manifestação, a todo segundo você está manifestando. Mas nem sempre você manifesta o que você quer. Na verdade, na maioria das vezes, você manifesta o que você não quer, porque você está cheio de ruído. Você não vibra em felicidade, em motivação, em vibrações dentro da escala de Hawkins de alto patamar. Você não vibra. Na verdade, você vibra na maioria das vezes em medo, em sentimento de prisão, descoragem, em desmotivação. O seu esforço ele tem que ser muito grande para você conseguir sequer qualquer coisa. Por isso que eu sempre falo que tem duas maneiras de você manifestar, pela força bruta e pelo magnetismo. Em um vídeo passado eu falei de demônios e falei de anjos. Né? Os anjos eles atuam mais ou menos no magnetismo. O Espírito Santo vibrando alto vai fazer você atrair coisas magneticamente, enquanto que a força bruta é mais para o trabalho e para o esforço físico mesmo. Então o que diferencia uma pessoa da outra é justamente esse estado de motivação, de felicidade, de coerência cardíaca com aquilo que você faz. O problema é que dentro dessa narrativa de videogame que nós estamos num jogo, se vocês não entenderam, não perceberam ainda. Dentro dessa narrativa, existem alguns jogadores com ciências um pouquinho mais elevadas que já mandam em todo o servidor, que é onde nós estamos. E essas consciências, né, elas trabalham a partir do medo. Eles te aprisionam dentro do medo, dentro da não ação, do não magnetismo, para que eles possam ter um monopólio do poder, do dinheiro, dos prazeres imediatos. Eles monopolizam todo o globo terrestre. O negócio é que essas consciências, esses chefões atualmente que se alimentam dessa energia, o famoso demiurgo, então consciências um pouquinho abaixo do demiurgo, existem esses chefões e eles controlam as pessoas, porque eles têm o controle total da indústria farmacêutica, da indústria alimentícia, ou seja, eles falam o que você come, eles ensinam como comer, né, de maneira errada, eles falam que, por exemplo, gordura saturada é ruim e carboidrato é bom. Eles inverteram a pirâmide alimentar de verdade, né? Atualmente que foi reinvertida, né, com aquele processo do Trump lá, mais ou menos, que reinverteu a pirâmide alimentar, desmistificou muitas coisas. E esses chefões, a elite, como a gente fala dentro da teoria da conspiração, por exemplo, a elite, os Illuminati, eles controlam tudo, eles têm dinheiro para controlar tudo. Eles controlam, inclusive, os estudos científicos que falam se algo é bom. E os estudos científicos, injetando muito dinheiro naqueles profissionais tendenciosos, acabam tendenciando as pesquisas. Então é muito complicado a gente falar, inclusive, de coisas científicas aqui e agora. Só que o que eu quero que vocês entendam é que essa narrativa, essa problemática, né, de guerra, de aprisionamento por essas consciências superiores, ela é só uma fatia da realidade. Na verdade, existem outras realidades acontecendo ao mesmo tempo, dentro desse mesmo tempo, dentro dessa mesma versão, porém fatias mais leves e sutis, onde esses chefões não agem com tanta malícia. Na verdade, em muitas versões eles nem existem. Acontece que para você acessar essas versões, você precisa vibrar em determinada frequência. O acesso a essas outras versões é por frequência, por vibração interna. Pensa comigo, não tem aquele dia que você acorda e está tudo bem? Parece que tudo acontece naturalmente, tudo flui naturalmente, tudo está perfeito, tudo acontece conforme é para acontecer e você fica feliz e você fala, caramba, que dia sensacional. E aí você dorme e no outro dia você, puta, uma merda. Tá horrível o seu dia. Isso são saltos quânticos que você dá. Em um dia você acorda com uma tal vibração que te coloca numa fatia de realidade, outro dia você acorda com uma vibração mais densa que te coloca numa outra fatia de realidade. E aí você acessa aquele servidor, aquela fatia dominada pela elite que controla pelo medo. Embora
pelo fato da gente estar sempre variando e ter a nossa rede de modo padrão, o nosso salto de um dia para o outro, ou então de realidade para outra, ela não é muito grande. Por exemplo, se você constantemente vibra no medo, por muitos gatilhos mentais que aconteceram, traumas no passado talvez, ou então a forma que você foi ensinado a responder ao mundo, às coisas imediatas, ela te prende nessa vibração. Então, se você sai do medo e fica feliz, você não consegue ir muito para cima, ou você não se mantém muito na felicidade por muito tempo. Então acontece que a longo prazo, a médio e longo prazo, você vive naquela vibração do medo. São poucas vezes que você salta para outros sentimentos. Então você tem uma casa, uma moradia dentro dessa fatia do jogo fixa, que você casualmente pula para a casa vizinha ou para outra casa vizinha. Só que existe uma versão muito mais longe da realidade que está maravilhosa. Tem coisas maravilhosas acontecendo, tá tudo muito bom, tá tudo muito fluido, inclusive um pouco mais tecnológica. Se você for mais à frente, vai estar mais tecnológica ainda, e aí a sociedade começa a se dissipar, né? A realidade começa a realmente se desprender conforme a distância, ou seja, quanto mais longe em vibração, mais diferente é a realidade. Então o que eu quero que você entenda a respeito disso, né? Voltando para a manifestação. A todo segundo você manifesta. Mas nem sempre você manifesta o que você quer, porque nem sempre você está em estado de flow, então você manifesta muitas coisas que você não quer manifestar, por ruído colocado na sua cabeça, pelos artifícios colocados pelo vilão para que você vibre ruim, por exemplo, notícias de jornal, ou então acontecimentos, guerras que te deixam mal o dia inteiro e você começa a manifestar esse mal na sua vida e nem sabe por quê, né? Ou seja, você está sendo controlado e não controlando. Então, como você pode atingir estado de consciência e fugir, escapar dessa prisão? Porque essa versão que vocês estão agora, ela não é uma versão boa. A versão que você está me vendo, se você está vendo esse vídeo, ela não é uma versão boa. É uma versão que você ou está muito ruim, ou agora está despertando, mas ainda está aprendendo a como escapar. Não escapou. Então é o seguinte, como você consegue atingir esse estado de consciência, que a manifestação ela vem com tranquilidade? Como atingir esse estado de flow? Existem 4 hormônios bioquímicos dentro do seu corpo que agem na felicidade, que te deixam feliz, né? Dopamina, serotonina, ocitocina e endorfina. Quando você equilibra esses 4 pilares da felicidade, equilibra para que eles sejam liberados em determinados momentos durante o dia, constantemente, você consegue acessar essa versão que não sente medo, que não sente dificuldade, que não sente o peso do mundo externo, mas sim que é genuinamente feliz. Quando você é genuinamente feliz, você começa a se diferenciar das outras pessoas. Porque, ora, não importa qual dificuldade você esteja, se você libera uma grande quantidade de dopamina, tudo fica possível, tudo fica fácil. O maior dos problemas se torna fácil. E, cara, por curiosidade, é justamente nesse equilíbrio bioquímico interno que o vilão usa para atacar, principalmente para te prender. Ele desequilibra tudo, cara, ele modifica tudo. Primeiramente, se for perceber, tem muita gente que é gordo, que é obeso. Eu bato muito nessa tecla porque nas dimensões superiores não tem gordo, não tem obeso, tá, gente? A maioria das pessoas é bem naturalzinho, tem tanquinho. Cara, se você não tem tanquinho, você tá inflamado. Tem alguma coisa errada. Tem tecido adiposo demais, e se tem tecido adiposo demais é porque você está se alimentando ruim, está se alimentando mal, né? Dá uma olhada lá na pirâmide alimentar e vê qual é o problema. Tá comendo muito carboidrato? Tá comendo pouca proteína, pouca gordura saturada? É por isso que algumas dietas, por exemplo, a dieta da selva, ela veio aqui para essa dimensão com várias pessoas referências no assunto, agir como uma vertente de despertar espiritual, de libertação. É por isso que está fazendo sucesso. Assim, cara, de novo, bioquimicamente, se você não está queimando gordura, grandes estoques de gordura, você não está liberando corpos cetônicos. E o estado cetogênico, o estado mental de cetose é justamente o melhor estado que tem para te manter com a clareza mental necessária para que você não se abale, ou então que você não sofra pelos ruídos dessa prisão, da Matrix. Né? Se você quer escapar da Matrix, é extremamente necessário que você atinja o estado cetogênico. E não necessariamente você precisa fazer jejum. Eu prego muito jejum em muitos vídeos, já falei muito de jejum, mas não necessariamente você precisa jejuar para você atingir esse estado cetogênico. Basta você mudar a alimentação para uma alimentação mais carnívora. A própria alimentação low carb, com baixo teor de carboidrato, já é suficiente para que você, ao longo prazo, né, algumas semanas fazendo ela, você atinja o estado cetogênico. É só pensar comigo, irmão. Seu corpo foi adaptado, né, por anos e anos de evolução, num ambiente onde não tinha geladeira, então não tinha estoque de comida. E a comida tu tinha que caçar, tu tinha que procurar, tu tinha que matar, ou então subir em árvore para pegar fruta. O que você se alimentava? Você se alimentava predominantemente de frutas, de animais, de carne
mas você não tinha muito carboidrato. O único carboidrato que você ingeria era o da fruta. E o próprio carboidrato da fruta, com o equilíbrio que tem lá com as fibras, ela faz com que o pico de insulina no seu corpo seja muito baixinho. Não tem carboidrato que nem a farinha, o trigo, não tem esse tipo de carboidrato. Então essa dieta mais natural é justamente a dieta que te coloca no maior potencial para o teu corpo, porque ele te coloca na versão que você foi acostumada evolutivamente a ter a melhor performance. Então sim, se você quer acessar a sua melhor versão, na qual você sente felicidade extrema, clareza mental extrema, energia extrema e limpa, sem ruídos, atrapalhando sua mente, você tem que atingir o estado cetogênico. Isso é obrigatório. Agora, como manipular os outros estados, né, de dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina para que você consiga ter um equilíbrio total? Primeiramente, se você atinge o estado cetogênico, é o suficiente para você já dar um salto muito grande. Um salto que te faz quase romper a Matrix já. Você já começa a observar o mundo de uma maneira diferente e executar tarefas que você não conseguia antes. Pensar coisas que você não conseguia antes. Os ruídos do mundo, eles são intensos. Você só percebe quando você silencia a sua mente. Você só se desprende se você não estiver denso. Denso eu digo como? Cheio de gatilhos dentro de você que fazem com que o vilão consiga te acessar. As vacinas, por exemplo, embora sejam muito úteis, eu não estou negando o fato de vacina ajudar, mas elas são usadas pela própria elite. Além de vacinas, elas colocam outras coisas lá, outras moléculas que se alojam no teu corpo, e aí por vibração, por emanação eletromagnética de ondas Wi-Fi, 5G, ou então qualquer tipo de vibração magnética que você não vê, ela consegue modificar a vibração dessas moléculas que foram junto com a vacina e consegue interferir o teu estilo de vida, o teu estilo de pensar, né? Por determinada vibração, libera mais cortisol, você fica mais estressado. Por determinada vibração, libera tal coisa, causa desequilíbrio aqui, você fica frustrado, fica ansioso, fica com medo. Ou seja, não é só vacina. O vilão está te colocando, está te cercando de todo tipo de pressão possível. A própria rotina cultural de alimentação que foi imposta depois da globalização, né, cheia de fast food, cheia de comida mais diferente, uma alimentação mais cheia de industrializado, faz com que muitos parasitas nasçam em você, se prendam a você, se alojam em você e sugam tua energia. Ou seja, é tudo uma estratégia para te manter aprisionado em vibração baixa. E para se libertar disso é muito difícil. Você precisa fazer também uma desparasitação. Você precisa fazer uma realimentação. Se você não consegue olhar para isso, entender e enxergar verdade nisso, lógica nisso, você está muito cego. Você está muito preso ao véu da Matrix, que é exatamente o que eles querem. E aí, como romper esse véu da Matrix? Começa devagar, cara. Entra nesse estado cetogênico, para vir a clareza mental, para você conseguir perceber algumas coisas. Não vai direto para a desparasitação, não vai direto para o jejum, não vai direto para a expansão da consciência com psilocibina, não vai. Fica primeiramente no estado cetogênico para você clarear sua mente. Silencia mais você. Quando você começar a queimar gordura, que você fica mais bonitinho, né? Você vê que está mais definidinho, os tanquinhos estão aparecendo, juntamente com essa performance corporal, você vai perceber uma mudança de mentalidade. Você já está acessando um outro nível. E juntamente a manifestação vai começar a ficar mais fácil. É tudo relacionado à manifestação. Entendeu? Quanto mais fácil você manifesta as coisas, mais ressonante a realidade que as pessoas também manifestam com facilidade você vai estar. Ou seja, você vai estar pegando a sua média padrão de vibração e elevando ela. Se lembra que no começo eu falei que a média padrão da sua vibração ela estava no medo, você dava só alguns saltos para cima ou para baixo, assim. Agora a sua média padrão vai estar, por exemplo, na paz. Algumas vezes você vai sentir medo, outras vezes você já vai para coisas mais elevadas, como iluminação, amor incondicional. Então, juntamente com a tua média padrão de vibração, a tua realidade vai subir. Então as casas vizinhas vão começar a ficar mais interessantes, você não vai estar mais no fundo do poço. E você não vai estar mais acessando a fatia do game que vibra no fundo do poço. Inclusive, os meus conteúdos vão começar a mudar. Tu vai perceber. Assim que você começar a acessar essas novas realidades, vai aparecer muito vídeo novo meu. Por quê? Porque você acessou versões maiores, na qual lá eu estou produzindo muito mais vídeo. Meus conteúdos vão mudar, né? O direcionamento que eu dou vai mudar. Então, assim, cara, atingiu o estado cetogênico, manteve aí alguns dias já de cetose, percebeu que o mundo mudou, aí tu começa a aderir a outras coisas, né? Já dá para você aderir, inclusive, à manipulação da dopamina. A dopamina, como eu te falei anteriormente, quem está cheio de dopamina, quem tem picos de dopamina, nada é impossível. Então tem como tu manipular a dopamina de maneira
artificial ou de maneira natural. Naturalmente é fazendo alguma coisa, botando a mão na massa, aí tu tem a dopamina cara e tal. Evita liberar dopamina barata no TikTok, no Instagram, rodando o feed, jogando algum jogo. Deixa isso como recompensa. Agora, como você vai liberar a dopamina mais rápido, artificialmente, para que sua consciência mude e você consiga direcionar para um trabalho, por exemplo. Aí você usa café, irmão. Café libera dopamina como ninguém. Eu acho que é o melhor atributo natural que você pode colocar para dentro e liberar a dopamina imediata. Mas aí vem um problema. O café, ele causa dependência, ele causa tolerância, então você tem que saber manipular. Eu estou ensinando vocês a pensarem por si mesmo, a olhar o corpo, olhar o ambiente, porque cada um de vocês vive uma realidade diferente, vivem problemas diferentes. Então vocês têm que saber as soluções, as ferramentas, e conseguir ler vocês mesmos. Falar, nesse momento eu preciso disso aqui. Ah, nesse momento eu não preciso de dopamina. Já tomei meu café hoje, já tive muita dopamina. Qual é o outro hormônio de felicidade que eu posso liberar para que eu não sucumba a vibrações baixas? Aí você pensa, não, já que eu já tomei meu café, já liberei minha dopamina, já fiz os trabalhos com dopamina, o que eu preciso de agora? Aí você pode ver, endorfina. Ah, preciso de endorfina. Aí eu vou lá e fazer um cardio. Vou correr 10 minutos, um trote de 10 minutos sem parar. Né? Isso já é suficiente para liberar endorfina por horas. Então você fica mantendo o nível de felicidade, o estado de flow, nesse tanto aqui, que você não sucumbe à vibração baixa. E tem os outros dois, que é serotonina e ocitocina. A serotonina, quando você precisa liberar ela, o que você faz? Você esquece, silencia a mente e encontra alguém para você socializar. Não vai te prender em ti mesmo, no teu ego. Quando tu tá conversando, socializando com aquela pessoa, você não se prende aos seus problemas, você esquece eles e vai socializar. Alguns minutos são necessários para liberar serotonina. E aí a serotonina fica com você por bastante tempo. É mais um artifício para manter a felicidade alta. E aí o último artifício é a ocitocina. E aí sim entra a relação sexual, que é o principal liberador de ocitocina, mas também apenas o namorar, o conhecer alguém intimamente. Estou falando intimamente, tá, gente? Você sair com a sua namorada, para um jantar romântico, né? Beijar ela. A ocitocina é liberada muito por afeto humano. Ou então você simplesmente ter um animal de estimação e ficar lá fazendo carinho nele, recebendo carinho. Isso libera ocitocina, o hormônio da paixão. Então, assim, os 4 pilares de equilíbrio da felicidade são esses 4 hormônios. Dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Então, você conseguindo manipular, né? Não estou dando uma fórmula mágica, eu estou te mostrando as ferramentas para você colocar isso na sua vida. Se você coloca coisas que liberam esses 4 hormônios no decorrer do teu dia, pontualmente, você vai viver em equilíbrio total. Vocês perceberam que isso que eu falei é simples. Todo mundo sabe que esses 4 hormônios são os 4 hormônios da felicidade, mas ninguém usa eles. Ninguém coloca no dia a dia. E é por isso que você sucumbe muitas vezes à ansiedade, à depressão. Você não está conseguindo organizar esses tempos. Ainda tem o fato de você estar colocando muita informação no corpo, que é o estado cetogênico. Antes de você manipular esses 4 níveis de felicidade, você precisa atingir o estado cetogênico para que você consiga ter a clareza de discernir qual momento você precisa usar tal coisa. E fugir também dos ruídos do sistema. Tu percebe que basta controlar esses 4 e atingir o estado cetogênico, que já é suficiente para você dar um salto de Matrix. Você só vai conseguir ter esse exercício de olhar para a realidade e falar, nossa, isso aqui mudou um pouquinho, porque eu mudei aqui dentro. E agora que eu mudei aqui dentro, eu percebo essas mini alterações. Né? No começo, as mudanças são mínimas e você começa a perceber elas. Porque você está com clareza mental devido ao estado cetogênico. É só por causa disso. Se você tiver com a mente inflamada, você não vai conseguir perceber, você vai inclusive ignorar essas coisas. E aí coisas piores começam a acontecer ainda mais contigo, porque tu está se afundando, e aí você olha e fala, nossa, a minha vida é uma desgraça. E tu não associa que a minha mente piorou ainda mais e por isso as coisas pioraram ainda mais. Então, cara, o que eu estou ensinando para vocês é o simples, é o básico, é só a manipulação do teu estado interno. Porque vários mestres ascensos, como Hermes Trismegisto, ou até Cristo mesmo, Jesus Cristo já falou, aquilo que está acima é como o que está abaixo. O que está dentro é como o que está fora. Assim na terra como no céu. Esses mestres ascensos que já são viajantes interdimensionais há muito tempo, já viajam no tempo, já saltam entre dimensões, já são consciências totalmente de luz, que ficam vagando e encarnando em várias dimensões, eles já deixaram os ensinamentos para essas dimensões mais baixas, mais densas. Esses mestres superiores
Em outras dimensões, eles são seres comuns lá, são pessoas do dia a dia. Eu não quero enrolar mais o vídeo, já falei bastante, mas pensem comigo. Moisés jejuou 40 dias, subiu ao monte e encontrou Deus. Elias jejuou 40 dias, subiu ao monte e também encontrou Deus. Jesus subiu ao monte e se transfigurou. Era ele, o próprio Deus, falando com suas versões de outros lugares. Jesus, ele era Moisés. Jesus, ele era Elias. Assim como Jesus, também somos nós, porém experienciando uma outra coisa. No final da nossa experiência, quando a gente experienciar, além de nós, todos os personagens que vivem nesse mundo, inclusive Moisés e Elias, nós vamos experienciar por final Jesus. Que Jesus é o arquétipo total da criação do universo. Então ele foi quem já experienciou tudo, todos os personagens, e por último, está experienciando o personagem máximo. E aí, essa consciência que experienciou por final Jesus, vai experienciar a criação de um outro universo. E tudo vai se repetir novamente. Então por que eu falei isso de uma maneira completamente aleatória, não tem nada a ver com o vídeo? Para vocês entenderem que, embora tenham todos esses assuntos sérios, complexos, nós estamos somente dentro de um jogo. A nossa vida aqui é passageira. Nós vamos experienciar outros personagens, outras narrativas, inclusive nós vamos reexperienciar essa nossa vida em outras versões. Inclusive nessa mesma versão, nós somos eternos. E por nós sermos eternos, nós somos infinitos. Então, primeiramente, fiquem tranquilos, que basta vocês quererem que algo vai acontecer. Se vocês estão cansados dessa vida de dor, de sofrimento, de morte, de doença, vocês podem querer o contrário. Se vocês crerem de todo o coração, portas vão se abrir. Mas ninguém atravessa por você. Você precisa atravessar. Essas portas são blocos de consciência que estão lá falando: filho, vem, eu posso te ajudar. Esse vídeo é um deles. Filho, vem, escuta o que eu falo. Eu sou a porta aberta que ninguém mais fecha. Então, quando você pediu um sinal, quando você pediu uma porta, uma solução, quando você desejou sair da sua situação atual, portas se abriram, caminhos se abriram. Só que quem coloca o pé é você. E você, ao assistir esse vídeo, com certeza absoluta, foi um pé que você colocou. Qual é o outro pé? Vai pra prática. Cara, vai pra prática. Adota esse estilo de vida só por um tempo. Faz prova de mim. Adota esse estilo de vida, de dieta carnívora, atinge o estado cetogênico e depois tenta manipular a sua felicidade com base nesses 4 elementos, esses hormônios dentro de você. E depois me fala se sua vida não mudou. E obrigado pelo carinho de todos vocês. Às vezes eu sinto que quando eu falo, que eu faço esses vídeos, eu tô falando comigo mesmo. E muitas das vezes também eu deixo de fazer os vídeos por não estar me sentindo suficiente para conseguir mudar algo em vocês. Muitas das vezes eu sucumbo nessa realidade material e acabo me perdendo. Para eu encontrar o propósito de novo é uma constante busca, né? Eu sou o pai, mas também sou o filho. E quando eu estou em estado de filho, eu me diminuo tanto que eu não consigo enxergar o tanto de luz que eu já fui. Eu acho que isso acontece com todo mundo que é humano. Só que quanto mais consciência você ter, mais rápido você vai fugir desses problemas, desses estados de consciência que aprisionam. Então, cara, o vídeo tá longo. Tamo junto. Até logo.